Eu não fiquei com nenhuma dúvida, assim, tipo, eu vou me aprofundar mais, mas o que você explicou, eu consegui entender e realmente faz sentido. E você falou que a gente não ia falar da pirâmide de Maslow para os clientes, Isso, foi onde você parou. isso. A gente não tem essa necessidade de falar isso é para um autoentendimento nosso e para a gente É, entender o tipo de cliente que a gente quer, qual que são as dores e as necessidades desse cliente. Como eu falei para uhum, vocês, essas são as necessidades que Maslow achou, que são as necessidades humanas, tá? Então são as 6 necessidades que todo humano está passando. Então, se vem, por exemplo, um cliente, né, ele tem a necessidade de ser amado, um exemplo, tá? Ele vem conversar com a gente, dá pra gente entender, entende? Se ele é aquele cliente carente, se ele é um cliente que quer atenção. Então, se ele já está querendo ser amado, a gente já entende que ele tem a parte de segurança, que ele tem emprego, que ele tem recurso, que ele tem moradia, que ele tem família, que ele tem saúde, entende? Mais ou menos, dá para a gente uhum. entender qual etapa que a pessoa está. Vamos supor, se é um cliente que ele está lançando um livro, um cliente de marketing está lançando um livro. Eu sei que todas as outras etapas da pirâmide ele já tem, entende? Ele não tem necessidade de afeto. É um cara que ou às vezes ele até tem, né? Faz uma, não tira a outra, né? Quando você consegue a próxima, não quer dizer que você deixou de ter a anterior. Mas a gente já entende que ele já tem uma certa infraestrutura, que ele já tem algum certo tipo de coisa para a gente conseguir trabalhar, tá? E de acordo com cada necessidade, a gente consegue trabalhar outras dores do cliente, tá? Então, necessidade de ser notado, né? Muitas influencers, por exemplo, elas têm essa necessidade de ser notada. É uma necessidade dela. Mas se ela não tem onde beber, ela não tem as necessidades básicas dela, não tem como ela estar dentro dessa etapa, tá? E é bom a gente entender isso até em termos de produto, tá? Porque não quer dizer que não exista produto para quem está lá embaixo na pirâmide, tá? Por exemplo, papel higiênico. Qual etapa da pirâmide que a pessoa que vai buscar papel higiênico, né, está interessada ali? Por exemplo, qual é o público, né? Vamos pensar no Brasil, a quantidade de pessoas que tem. Esse produto, papel higiênico, ele consegue ser vendido para quantas pessoas no Brasil? Nossa, Todas. para todo mundo. Por Infelizmente, só não tem acesso a isso as pessoas que são que não estão nem com moradores as de rua, necessidades vamos dizer assim, básicas né? supridas, né? Elas estão abaixo disso ainda. Então, por Uhum. exemplo, o nosso produto aqui, marketing, ele não entra, né, nesse nicho, né? E aí a gente começa a separação de nicho, tá, gente? Através da pirâmide de Maslow, a gente consegue começar a delimitar mais o nicho, nosso público-alvo, quem a gente quer, tá? Por exemplo, de necessidade básica, comida, papel higiênico, gás. Então, todos esses produtos é muito fácil de vender. E quanto mais vai subindo na escala, mais precisa de marketing, tá, gente? Porque são menos pessoas e a gente precisa atrair mais. Pode perguntar, né? Então, aí no caso aqui eu vejo, por exemplo, a Fio Laser, que hoje eu conversei com elas. Eu acredito que elas estão na necessidade de afeto, porque elas são uma empresa que já passaram pelas 2 primeiras etapas, eles têm investimento, eles têm como, suprir os recursos, eles têm as melhores máquinas, mas hoje, pela conversa que eu tive com as meninas, eles têm a necessidade de ser notados no mercado, que hoje é tomado, por exemplo, pela Espaço Laser. E elas querem estar ali competitivas, né, páreo a páreo e, se for o caso, até ultrapassar a Espaço Laser, que tem uma grande fatia do mercado de São Paulo, isso falando dentro de São Paulo. E elas têm essa necessidade de ser notada. Então, elas entendem que elas precisam investir no marketing. E esse marketing não é o mesmo que é empregado lá no Nordeste, entendeu? Sim, Aqui em São Paulo é outra coisa, é mais feroz, é mais agressivo, que foi o que elas sim, falaram. sim, sim. Porque se é uma empresa que vende lá, tanto o nicho, né, de certa forma, é diferente, porque às vezes lá eles podem trabalhar muito mais com a parte de, um exemplo, né, de praia, às vezes turismo, né, chutando mais ou menos. Aqui já é aquela necessidade daquela pessoa que não tem tempo, um exemplo.
né? É uma demanda diferente da do Nordeste, né? Então a gente Uhum. usa outros gatilhos. Aqui é aquela coisa mais rápida. Uma mulher que vai lá, ela não tá com tempo, ou ela quer praticidade. Talvez lá pro Nordeste já seja mais a questão estética, né? Isso eu tô falando assim, bem superficialmente, tem que estudar o nicho, tem que estudar o público, etc. Mas sim, a gente consegue, até legal essa referência que você fez, a gente consegue notar qual ponto o nosso cliente tá, qual ponto o nosso público tá, né? E acaba delimitando, voltando para o marketing, né, que eu estava falando. Então, assim, quanto mais para cima da pirâmide a gente subir, mais necessidade tem do marketing, porque tem muito menos pessoas que estão naquela etapa da pirâmide, tá? Então, uma pessoa que está buscando seu sentido de vida e realização pessoal seria aquela pessoa já que, tipo, putz, ela tá. Me ajudem a pensar em um exemplo. Um escritor mesmo, de um livro, o sonho dele é ser escritor, ele já está numa etapa da vida dele ali que ele está buscando sua realização pessoal, ele já tem onde morar, ele já tem o respeito dos outros, ele já tem autoridade, então ele já está, o Bill Gates, um exemplo. Não Eu sei ia se falar vocês, dele. não sei se vocês estão Tipo, o que que eu vou fazer da acompanhando, vida? Vou escrever um livro. ele está escrevendo livro, ele está fazendo projetos sociais, ele está buscando o sentido da vida dele, né? O sentido pessoal, né? Mas ele só consegue buscar isso porque ele já tem o respeito, ele já tem autoestima, ele já tem dinheiro e conquistas, tá? Então, para a gente achar um público Bill Gates, se a gente for vender marketing com um público igual ao Bill Gates, imagina quantas pessoas que a gente vai conseguir achar. São muito menos, tá? Então, quanto mais para cima, mais bem trabalhado tem que ser o marketing, mais a gente tem que entender nosso produto. Quanto mais para baixo, mais fácil é. Segurança do corpo, por exemplo. Putz, cara, são coisas básicas, remédio, né, emprego. Vamos fazer marketing para quem está procurando emprego. É fácil de achar, entendeu? Você que está procurando emprego de tal a tal idade aqui em São Paulo, pronto, você já chamou a atenção. Necessidade de ser amado, aí já começa a ser diferente. Aí você já tem que pegar uma outra dor. Olha como já muda de uma para outra a forma de trabalhar, a forma de marketing, né? Respeito dos outros e autoestima. Putz, como que você vai chamar uma pessoa que está nessa fase de que quer ser respeitada pelos outros, está buscando esse reconhecimento? Como que eu vou achar? E Trabalhar com a motivação, né? Para exatamente. começar. Pode falar, né? Trabalhar com a motivação para começar, né? Por isso que tem muitas páginas que começam assim, porque tem que desenvolver isso primeiro nas pessoas, né? Porque às vezes ela está procurando ser reconhecida por outros, mas ela não encontra isso nela em si, né? Sim. Por isso tem muita página assim. Mas vai diminuindo, tá? É muito mais fácil você achar uma pessoa que Aham. está procurando emprego, está procurando saúde, que está procurando. É muito mais fácil que você achar esse tipo de pessoa que é necessidade de afeto. E As assim por diante, necessidades, né? tá? Então, nossa, gente, dá. E para nossa vida também, tá? Por exemplo, para as minhas metas. Beber água, comer e ir no banheiro. Eu, Rafael, falando. Eu tenho isso suprido. Segurança com o corpo, emprego, recurso, moradia, família, saúde, propriedade. Eu ainda estou buscando essa fase, né? Que, tipo, ainda estou buscando esse fortalecimento nessa fase, mas já consegui a necessidade de afeto, né? Então, no caso, já tenho relacionamento, já tenho uma família, etc. Então, para a gente ir aprimorando a estrutura e passando para as outras, a gente vai trabalhando isso, tá? Por exemplo, você, Andréia, imagina que você esteja em qual parte da pirâmide? Você consegue saber qual parte ali que você está, qual parte que falta você chegar, e aí vamos supor, reconhecimento, né? Você acha que é reconhecimento que falta você chegar. Então, primeiro você vai ter que fortalecer a necessidade de afeto, com amigos, com família, etc. Entendi. Na verdade, eu acho que eu tô aí entre a primeira e a segunda e a terceira, né? Sim, sim. Onde a maioria da população Apesar está, que tem um pouquinho pessoal. de autoestima já, que aí já seria meu, né? Acho que tá um pouquinho misturado aí, só não cheguei no topo. Assim, essa parte de autoestima, imagina assim, é necessidade de reconhecimento de autoestima. O que a gente tem, é o que eu falei, é muito mais profundo, a gente está delimitando bem o básico a pirâmide de Maslow, tá? Mas, por exemplo, se você não tem uma casa própria, um carro, não tem um dinheiro para sair com os amigos no final de semana, sua autoestima vai estar baixa. Então, não tem como você aumentar essa autoestima enquanto você não supre as outras. Tem pessoa que consegue, né? Mas ainda assim,
psicologicamente falando, ela sempre vai ficar com aquilo na cabeça. E você consegue Eu acho que trabalhar com isso. a minha pirâmide de Maslow ia ficar bem, bem diferenciada. Eu acho que eu ia, tipo, trocar os lugares ali um pouco. Eu também, a Não ia minha tá estar bem exatamente desse bagunçada. jeito. A minha ia ficar bem bagunçada. Porque eu acho que um sentido da vida você encontrou, eu já sei qual é a minha realização pessoal. Não cheguei, mas eu pelo menos já tenho noção do que é. Então, acho que ia ficar um pouquinho mudada aí essas posições. Tá, é até legal vocês darem esse feedback. Não é bem por aí, tá, Déia? Imagina assim, você já pode ter o seu sentido da vida e o que você quer alcançar, tá? Mas você só vai alcançar de fato quando você tiver todas as outras de baixo. Então, assim, Eu quem, entendi. quem chegou na necessidade de propósito já é aquela pessoa que está vivendo a sua meta de vida, tá? Não é que Uhum. está buscando. Todas essas etapas da pirâmide são as etapas que a pessoa está. Alcançadas, tiquei. Exatamente. Então, o Bill Tá. Gates, ele está realmente vivendo a sua necessidade de propósito. Ele já passou pela necessidade de reconhecimento, ele já passou de afeto e etc. Entende? É, na verdade, a fase que o ser humano está de necessidade, né? Então, assim, quem já está vivendo o seu propósito de vida, todos os outros ele já supriu, tá? Então, Entendi. você saber qual que é o seu objetivo, mas não é a sua etapa da pirâmide, digamos assim, tá? Gu, É isso mesmo, não tem nada a dizer. Nada a tá acrescentar. ok, tudo certo, então. Bom, é, tem como fundamento o princípio de que a motivação de uma pessoa e seus níveis de satisfação pode ser baseado numa relação hierárquica, direcionada que apresente as necessidades humanas, tá? Então é só um resuminho. E agora, para finalizar aqui, né, basicamente, que a gente já, né, até falou bastante, agora eu vou abrir até para dúvidas de vocês, né, vamos ver se a gente faz 1 hora e meia aí no geral. Não existe aprendizado sem erro e não existe erro sem prática, tá? Então, assim, vocês só vão aprender tudo isso que eu falei aqui para vocês se vocês praticarem, tá? E vocês só vai aprender se vocês errarem, tá? Então não tem problema errar, não existe aprendizado sem o erro, vocês só vão aprender errando e para você só erra quem está fazendo, tá? Se você não fizer, você não erra. Então façam, errem e vocês vão aprender todas essas etapas, aprimorem. Às vezes mesmo a gente sabendo, a gente não utiliza na prática, tá? Vocês já conheciam a jornada do consumidor, mas quando vocês estão falando com o cliente ou estão falando com alguma pessoa, vocês estão pensando qual etapa que ela está? Entende? A gente que trabalha com marketing o tempo todo, a gente está pensando que etapa que a pessoa está, que ponto que ela está, aonde que ela está, né? E isso acaba sendo tão automático que às vezes conversando com amigos, né, num bate-papo descontraído, eu já penso, putz, esse cara está em tal etapa da pirâmide de Maslow, ele está em tal etapa da jornada do consumidor, e se eu fosse vender para ele, eu usaria esses gatilhos mentais. Um exemplo. Então, Uhum. sempre errem, sempre pratiquem, e vocês vão se tornar profissional nisso só fazendo dessa forma, tá? As pessoas querem comprar de quem conhecem, tá? Então apareçam também bastante, falem bastante, por exemplo, o que a Andrea fez hoje foi fundamental. As pessoas só vão saber que ela está trabalhando com marketing agora se ela falar, tá? E a chance das pessoas comprarem dela, Andrea, já conhecendo ela, são muito maiores, porque elas já sabem quem é a Andrea já vai lá, já faz algum serviço com elas. Então sempre pensem na venda também em gerar amizade com o cliente, em gerar afeto, em gerar reciprocidade, que as pessoas vão comprar de quem conhece, tá? Se vocês pensarem, se um amigo seu chega e fala assim, pô, Gu, cara, compra isso daqui pra mim, compra essa água aqui de mim, cara, eu tô precisando, meu. Tenho certeza que ele vai pensar muito mais do que se um cara abordar ali na rua e falar assim, ô, cara, compra essa água de mim, eu tô precisando. Entende? A chance é muito maior. Criar conexão, né? Exatamente. A arte do storytelling no marketing digital. Tudo aqui na palestra tá meio que interligado, não sei se vocês separaram, tá? Então, assim, para as pessoas te conhecerem, uma coisa que um bom vendedor faz e uma pessoa
na vida faz é ser bom contador de história, tá? O ser humano, desde acho que ele começou a conversar para fazer o quê? Contar histórias. As pessoas se prendem a isso, tá? Porque antigamente o ser humano só chegou no ponto onde chegou, a gente só chegou até aqui porque foi passado conhecimento oral, tá? Se você for lá no rio, vai ter um espírito que vai te puxar, não sei o que, então essas coisas, né? Um exemplo vai ficar na cabeça da pessoa, né? Então, assim, os ditos populares, essas coisas, tudo isso é constituído Folclore. através do storytelling. Quando eu conto uma experiência para vocês, quando eu comecei com arte, qual foi a jornada minha que eu passei, aí tem a jornada do herói dentro do storytelling, que é uma coisa que, caso vocês queiram se especializar, eu vou falar para vocês, posso fazer uma palestra de storytelling para vocês, né? Cada coisa dessa etapa de vendas cabe uma palestra depois, cabe um próximo passo depois, né? Primeiro vocês precisam entender tudo isso, o que é, e depois se aprofundar. Mas basicamente, se você conta uma história, a pessoa se interessa muito mais. O fone aqui, por exemplo, se eu cato esse fone e eu for vender para vocês, se eu contar a história que teve um cliente que comprou esse fone e esse fone fez com que ele conhecesse a namorada dele, vocês vão lembrar desse fone de forma diferente do que eu só falar as características, vantagens e benefícios do produto, que é o acabamento que está lá na apostila lá que eu mandei para vocês, né? Que é o CVBA. É o que eu falei, tem muita técnica em vendas, tá, gente? Essa é uma abordagem bem... Mas é importante também falar sobre o CVBA. Só que as pessoas se interessam muito mais sobre storytelling, sobre histórias. O ser humano ele se reunia em volta de fogueiras à noite, não tinha televisão. Então, durante milhares de anos, o que fazia o ser humano se conectar era comida e histórias, tá? Então, por isso que a gente gosta tanto de um churrasco com a galera ali no fogo, etc. Retoma um sentimento nosso, né? Diria quase um instinto primordial que durante milhares de anos todos os nossos antepassados fizeram. Então, o ser humano que sabe muito bem usar storytelling é o cara que é muito bom vendedor. Por que eu estou falando isso? Vocês já pararam para ver alguma apresentação da Apple de lançamento? Pararam para assistir mesmo? Eu vi uma do Steven Jobs, mas há muito tempo atrás. Ó, Quando ele assim, criou o MP3, o iPod. é incrível o jeito que eles sabem fazer storytelling. Bill Gates, Steve Jobs, Oprah. A Oprah, quando ela fala as coisas, ela sempre conta uma história, ela conta storytelling. Então, grandes oradores contam storytelling. Hollywood só chegou onde chegou por causa do storytelling. Disney, storytelling. Então, sempre tem uma jornada do herói, um momento de dificuldade, uma superação, por onde o ser humano passou, o que aconteceu, né? Então isso faz as pessoas se engajarem, isso chama atenção. Não sei se vocês prestaram atenção na apostila, eu fiz um storytelling lá. Vocês chegaram a ler? Lá no começo, lá que você fala da venda, Exatamente. você foi, por quê? Eu fiz um storytelling, eu contei uma historinha para vocês, falando que um dia eu fui comprar um aparelho telefônico e De eu celular e tal. isso é storytelling. Então, quando você começa, às vezes você quer saber o desfecho, você quer saber o final, você quer saber qual foi a objeção, quais as dificuldades que eu passei na vida. E isso é o que todo ser humano faz, tá? Então, para vender, é importante também saber storytelling, é saber contar histórias, que isso traz muito mais empatia, tá? Isso faz que as pessoas prestem muito mais atenção na gente. Pode ver que esses contadores de história aí, eles sempre têm muitos amigos. Pode ver, esse pessoal no bar aí que conta história, ou... Gente, minha bateria tá indo pro saco. Pior que eu não tô com o carregador aqui perto. Eita, ideia. Tá Pode em pegar, 5%. pode pegar. Quer pegar o carregador? Peraí. E aí, Gu, o que você tá achando enquanto ela pega o carregador? Top, mano. Tô curtindo pra caramba. Tô conseguindo entender. Principalmente muita coisa a gente já sabe, mas o melhor ainda é relembrar, né?
Sim, Aí sim. você fixa mais aquilo e você reaprende de novo. Tem coisa que você já acha que você já sabe, mas você, putz, não tinha prestado atenção, não tinha olhado por esse Vou ângulo. ficar virado ao contrário. Tá bom, fechou. Sim, então, é exatamente isso. Às vezes, na prática, isso acaba se tornando automático, e às vezes eu trouxe alguma coisa, vocês nunca interligaram isso a vendas, por exemplo. Ah, eu sei que é storytelling, mas onde eu vou usar o storytelling? Que momento da Uhum. venda eu vou usar o storytelling? Por exemplo, dá para usar o storytelling em abordagem, gente? Acho que dá. Como? Vou perguntar antes de você perguntar para mim. E aí, Lu? Storytelling Em abordagem? antes, na abordagem da É, pessoa, às vezes por meio de um anúncio, talvez. tá. A gente falando de produto dá para usar, né? Não só em termos de anúncio, imagina uma loja física. A pessoa tá lá, eu só tô dando uma olhadinha. Fala, nossa, que lindo. Pronto, você pegou um gatilho, um gancho ali e fala, Uhum. nossa, é mesmo. Teve uma menina que veio aqui uma vez, ela precisava dessa cor exatamente para ela comprar esse tênis para ela ir para balada, porque ela tava com uma roupa toda roxa e esse tênis, você viu que os detalhes dele aqui são roxos? Então, nossa, combinou super, a menina ficou super feliz. Pronto, você usou um storytelling. E a pessoa vai lembrar Uhum. dependendo do. Quando a gente entrar em arquétipos, né, para contar o storytelling, quando eu falar mais sobre isso, não vou falar hoje, vocês vão entender que dá para a gente usar arquétipos dentro do storytelling para a gente fazer a pessoa se interessar no que a gente está falando. E isso é Entendi. incrível. Eu falei, é muita coisa, esse é só o topinho da pirâmide de marketing, o topinho da pirâmide de tudo, né? Só para vocês entender, para vocês conseguirem vender melhor, tá? Então, assim, Uhum. mas dá para a gente usar os arquétipos em venda. Arquétipo é nada mais, nada menos com formas que o Jung achou. O Jung é um psicólogo, né? Na verdade, ele e o Freud fizeram a psicanálise basicamente juntos. Ele achou arquétipos em todas as pessoas. Por exemplo, o Whindersson, ele tem o arquétipo do bobo da corte, que a gente fala, ele é engraçado, ele é divertido. Quando a gente fala do Bill Gates, ele tem o arquétipo do inteligente, né? Quando a gente fala Danilo Gentili, por exemplo, ele mistura dois arquétipos, do inteligente com o bobo. Jô Soares, a mesma coisa. William Bonner, do sério, intelectual. Não que necessariamente ele seja assim na vida real, tá, gente? Mas os arquétipos são muito usados. Então, quando você entende o arquétipo que melhor você trabalha, mais fácil é você fazer o seu storytelling ter resultado. A Andrea trabalha muito bem arquétipo, eu acho que às vezes ela nem sabe que ela trabalha isso, mas ela mistura coisa engraçada com conteúdo dentro das redes sociais dela. Por isso que ela tem bastante seguidor. Não sabia, né, Deia? Tá sem áudio, tá sem áudio. Não sabia, agora você está sabendo. Exatamente. Isso, inclusive, na palestra das influencers eu vou falar um pouco sobre arquétipo, para vocês saberem também quais são os seus arquétipos mais fortes e vocês utilizarem, tá? O Gu, Eu acho isso ótimo. ele tem muito um arquétipo do inteligente, ele tem. Então, ele sabendo trabalhar e mesclar, e às vezes é até interessante a gente saber os arquétipos que estão em falta na gente, tá? O arquétipo, às vezes, teórico. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade no arquétipo engraçado. Então, às vezes, eu preciso trabalhar um pouco mais esse arquétipo para que as pessoas prestem mais atenção no meu storytelling. Eu sou muito teórico, então isso às vezes faz as pessoas desistirem no meio do caminho da minha história, tá? Então é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando na gente, mas que vai trazer muito resultado, tá? Era uma vez, tá quase finalizando, tá, gente? Ó, só tem mais essas duas. Era uma vez, esse trechinho foi a Ju que colocou na apresentação aqui, né? Que quando ela estava montando aqui a parte da identidade, ela gostou e ela quis colocar essa frasezinha que eu nem lembro onde ela achou na internet, ela não está aqui no escritório agora, depois eu pergunto para ela. Mas era o marketing de conteúdo falando com storytelling, tá? O Gu aí, eu acho que eu já ouvi falar bastante de marketing de conteúdo, mas é muito legal essa sacada. O que você tem diferente de mim? O marketing de conteúdo perguntou para o storytelling. E o storytelling falou: você, com as informações que tem, entrega uma enciclopédia. Eu, com essas mesmas informações, entrego Shakespeare. Ou seja, ele pega uma coisa, entrega informação, mas em forma de poema, uma forma muito mais bonita.
tá? Já o marketing de conteúdo é uma coisa mais você sabia e tal coisa e tal, é muito mais engessado. Então a tendência é que o storytelling venha para substituir o marketing de conteúdo, tá? No mercado nacional, que não está sendo tão usado assim storytelling atualmente, tá? Você já ouviu falar bastante de storytelling, Gu? Você que está iniciando essa jornada aí de marketing? Já, mano, já ouvi falar bastante já. Inclusive, tem umas semanas que eu tava assistindo uma live sobre, só esqueci o rapaz que tava falando. Ele é até produtor musical e mexe com marketing também. Depois eu até te mando. Legal. Mas legal. Mas você ouve mais falar sobre marketing de conteúdo ou storytelling? Marketing de conteúdo eu escuto mais. Entendeu? É uma coisa que está muito mais abrangente no mercado. E dentro do storytelling, gente, existe várias especializações ainda, tá? Jornada do herói, ponto de... Tem um outro tipo de storytelling que é quebra de... Putz, deixa eu lembrar o nome. É como se quebrasse o padrão, quebra de padrão. É quando você Aham. começa pelo final da história, tipo assim, vou contar pra vocês o dia que eu quebrei a perna. E aí você volta lá do início e vai fazendo, e às vezes você vai pro meio, depois você vai. Isso é muito utilizado em Hollywood. Então tem vários. Star Wars. Isso, Star Wars. É muito usado, tem vários tipos de storytelling sem ser jornada do herói. No mercado nacional, só estão usando muito jornada do herói, storytelling, mas tem pelo menos mais uns 20, 30 aí muito utilizados. E aí entra até numa outra parte, que não é de marketing, né, mas na parte de, de cinema, né, de roteiro e tal. Então, quanto mais a gente se especializar no assunto, ó, a gente está falando de vendas, tá, gente? Mas para vocês verem como a vendas ela é abrangente e ela é teórica, tá? Hoje em dia não cabe mais no mercado o vendedor que fala veja bem, tá? Não cabe mais isso. Não cabe mais no mercado o vendedor que tenta enganar a pessoa. Não cabe mais no mercado o vendedor que não conhece o produto e não usa ferramentas para ser um vendedor, tá? Então o vendedor está cada vez mais específico, está cada vez mais concorrido de achar um vendedor assim e mais disputado, né? É muito difícil de se achar pessoas assim. Eu acho que o Ricardo, se estivesse aqui na live, que ele falou que já trabalhou bastante com vendas, tal, ele poderia até falar mais para a gente, mas eu trabalhei muito tempo no mercado comercial, digamos assim, na parte de vendas, e confessar para vocês assim, 90% das pessoas que trabalham registrado em carteira como vendedor, não conhece nem a jornada do consumidor, não conhece storytelling, não conhece gatilho mental, não conhece nem as partes básicas, abordagem, fechamento. Fechamento conhece porque ouvem bastante, mas não sabem como utilizar e que ferramentas utilizar em cada etapa, tá? Embora é teórico, é, tem muitas ferramentas para cada etapa, e quanto mais ferramentas você trouxer para sua vida, melhor vendedor você vai ser, tá? As 7 coisas que as pessoas querem é se sentir amada, matar uma curiosidade, diversão, se sentir livre, se sentir pertencente, ser recompensada e se sentir segura. Essas coisas aqui vocês podem usar dentro de uma venda, tá? Então, vai misturar com pirâmide de Maslow, vai misturar com storytelling, vai misturar com várias coisas. Então, quando você vê uma pessoa que quer se sentir amada, você vai usar aquele produto para mostrar como ela pode se sentir amada. Se você vê que é uma pessoa que ela quer matar uma curiosidade, né? Então você vai falar coisas que matem a curiosidade dela. Ah, você sabia que o marketing veio da palavra mercatus, etc. E eu consigo pegar esse tipo de pessoa, né? Então, quando vocês for fazer uma venda, se vocês decorarem essas partes aqui, essas 7 coisas, já resumi bem tudo que eu falei anteriormente, tá? Vocês conseguem já pegar muito mais. Ah, uma pessoa que quer se sentir segura, prova social. Pessoa que quer se sentir recompensada, dar alguma coisa, né, caso ela feche. Se sentir pertencente. Migos e migues, não sei o quê, muitas pessoas, muitos influencers têm uma linguagem própria. Para quê? Para que as pessoas se sintam pertencentes, né? Elas já começam falando uma forma. Você tem algum jargão seu, Deia, com o seu público? Eu acho que eu uso muito humores, né, com o pessoal, e o pessoal já me chama assim também no direct. Então, quando eles Como? entram em contato comigo, Mori. Mori.
E aí eles entram desse jeito comigo, mas normalmente eu chamo pelo nome também. Eu acho que eu ainda preciso ter esse jargão, não sei. Ou o pessoal Legal. já está acostumado comigo, mas Mas sim, se você já sabe que o Mores é uma coisa forte, usa bastante, entende? Começa a usar mais. uhum. Mores, tem uma novidade para vocês, Mores, chama. Então você começa a. Eu chamo eles assim, aí eles me chamam do mesmo jeito no direct. Então acho que ficou desse jeito mesmo. Então, eles te chamam assim para se sentir pertencente. É para falar para você de uma forma inconsciente que eles prestam atenção no seu conteúdo. Entendeu? Ai, que legal. Então, fazer as pessoas se sentirem pertencentes a algo, né? Diversão, gente, a gente precisa descontrair, a gente precisa dar risada, falar bobagem, né? O que eu falei é um ponto que eu preciso ainda trabalhar, né, nos meus storytellings. Matar a curiosidade, como eu já falei, e se sentir amado, tá? Então, também se foquem bastante em como vocês podem usar essas 7 coisas que as pessoas querem, que eu acho que vocês vão ter bastante resultado. É isso, gente. Finalizado aqui a palestra para vocês. Vamos abrir para dúvidas agora. Ó, deu 1 minuto, 1h30, quase que exatamente aí. Abrir para dúvidas para vocês. O que vocês acham? O que vocês querem perguntar? O que vocês acham que vocês precisam melhorar dessas coisas para eu também saber o que eu posso ajudar vocês? Que vocês estão com mais dificuldade, né? Porque a gente tem uma intenção nessa palestra. E aí eu queria saber isso de vocês. Bom, no meu caso, eu acredito que é mais colocar em prática mesmo. Vou te falar como uma experiência minha. Eu já trabalhei muito com vendas, eu acho que eu sempre trabalhei com vendas e eu tinha na minha cabeça que eu odiava vendas, mas a minha vida sempre foi trabalhar com vendas. E eu achava que não era. E foi exatamente o que você falou, a gente está vendendo todo momento. Tudo que eu já trabalhei na minha vida sempre me levou a vender. E eu achava que só por uma experiência ruim que eu tive, que no caso acho que foi num shopping que eu trabalhei dentro de uma loja mesmo, que era difícil vender, porque dentro de um shopping, né, tem muita concorrência. E eu era muito nova também, tinha 15 anos. Então foi uma experiência ruim e eu sempre falei que eu odiava vendas, quando na verdade tudo que eu faço é vender. É vender. Desde sempre, desde que eu estou na escola, eu vendo. Eu fazia coisas para levar para a escola para vender. E eu achava que a minha única experiência de venda foi nesse shopping. Então, eu acho que eu preciso praticar mais, acreditar nas coisas. Eu acredito, eu acho que isso me ajuda muito quando eu vou falar de algum produto que às vezes eu já estou vendendo, mesmo sem saber que estou vendendo. E vai muito pelo processo de acreditar no que eu estou falando e no que eu já convivo. Então, acho que eu preciso muito trabalhar isso. O jeito de falar, eu acredito também que eu falo muito. E eu tenho que diminuir isso um pouco. E esse fato de eu falar muito, às vezes eu me perco, eu sou muito storytelleira, eu falo muita história. E aí, às vezes, eu me perco na minha história, eu volto outra vez, então eu tenho que trabalhar isso. Legal. Trabalhar o objetivo do que você quer falar, né? Ou qual que é a intenção, né? Ser Mas mais objetiva, eu preciso ser mais objetiva. o mais importante você já tem, que é a base, né? Então, trabalhar já, fortalecer essa sua base e o resto vai ficando no automático, né? Aonde eu quero chegar com essa conversa? Então, quando você estudar mais storytelling, você vai conseguir definir mais isso. Você vai conseguir já saber qual etapa que você tá e até usar pontos de chamada de atenção, né? Tem até uma faculdade de contador de história, né? Então, você faz Sim, eu aquela já vi. pausa dramática, né? Que ele está falando e para, né? Todo mundo presta atenção. Muda o tom de voz, então essas coisas é muito legal. Aham. Pode falar, Gu. Então, em questão de dúvidas, eu não fiquei, assim, nenhuma. Eu consegui entender o que você falou. Lógico, depois vou dar uma estudada melhor. Tem coisas, por exemplo, a pirâmide de Maslow, nunca tinha ouvido falar. Vou pesquisar mais sobre. Já, eu, tipo, tinha ouvido falar do que tem dentro, mas não sabia que o nome seria a pirâmide de Maslow. E eu acho que eu vou bem no que a Deia falou. Colocar em prática mesmo, assim. Muita coisa eu já tenho, a questão da teoria, assim, tem coisa que já tá bem fixado, assim, na mente, e é campo de batalha, e fazer,
né, para aprender com os erros e errar rápido para acertar e para cima. E quanto mais a gente erra, mais especialista a gente se torna, né? Porque a gente já sabe os pontos e é errar com consciência, né? Tipo assim, eu errei e eu sei onde eu posso aprimorar. Ó, gente, eu vou Exatamente. encerrar a gravação aqui do celular, rapidinho. Despedir aqui para quem for assistir essa gravação depois. E vou conversar com vocês aqui sobre a parte de vendas mesmo aqui da... Eu tirei um print e vou colocar vocês lá no meu story, tá? Mas você tirou eu com a cara torta, Déia? Calma aí, calma aí. Não agora, eu tirei antes. Vocês Tá estavam bom. bonitinhos, estavam bonitinhos. Bom, vou Peraí, pausar vai, aqui deixa eu a tirar um gravação. desse, vai. Dá Vocês tudo estão mais não. preparados, peraí.